E agora, como eu falei, né, esse momento que a gente teve aqui tem tudo a ver com o tema da nossa aula, que é, seguindo ainda o livro que a gente está trabalhando sobre evangelismo, vamos falar sobre o evangelismo de crianças, propriamente dito. Então, o título é Da Semente ao Carvalho, como desenvolver o coração do seu filho. E, é claro, você pode ver de forma mais abrangente como desenvolver o coração de uma criança. E, então, aqui, isso vale para todos aqueles que são pais, especialmente, mas para todos aqueles que, de alguma forma, se envolvem com as crianças. Boa parte da minha equipe está ali dando aula, depois eu passo para eles também, mas, de qualquer forma, todos nós, como igreja, nós temos responsabilidade no crescimento e no desenvolvimento das crianças na fé. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui. E, para começar, já colocar aqui a citação do autor em si, que ele começa falando. O evangelismo cristão começa no lar. Durante os anos de formação da criança, é essencial que os pais transmitam o evangelho com amor e compaixão. Como pais, nossa responsabilidade é plantar a semente da verdade na mente de nossos filhos, pensar em sua condição espiritual com frequência e orar para que Deus abençoe o nosso evangelismo. Os pais devem fazer todos os esforços possíveis para proteger a fé da criança e, ao mesmo tempo, confiar que Deus fará a semente transformar-se em uma árvore frondosa. Então, nós lemos aqui, e o foco aqui vai ser realmente evangelismo. Tem muito para ser falado sobre crianças, mas o foco vai ser o evangelismo de crianças. E aqui diz, os pais devem fazer todos os esforços possíveis para que isso aconteça. E só todo mundo que já é pai, quando lê uma frase dessa, treme na base, né? Porque pensa, como que eu posso fazer alguma coisa desse tipo? E é interessante que a gente já coloca aqui, vamos pensar sempre a partir da palavra de Deus, mas o apóstolo Paulo, falando do próprio ministério dele, a gente pode pensar e aplicar para nós também. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, para começar, todo trabalho com criança, todo trabalho parental, começa em Deus. Vem de Deus, é por meio de Deus, é para a glória de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Se não for por meio de Deus, pela obra dele, pelo seu Espírito, nós podemos ter certeza que nós vamos fracassar. Mas a nossa capacidade vem de Deus. E Ele nos capacitou para nós. Pense em você no trabalho com uma criança como um ministro da nova aliança. Pense em você, de fato, como um evangelista, como alguém que está trabalhando para que alguém conheça a Cristo Jesus. Então, é a partir disso que nós vamos falar o restante aqui. Então, pensando ainda aqui nessa parte mais introdutória, uma definição de parentalidade cristã, de paternidade e maternidade, é pensar nessa perspectiva de ser identificada com o evangelismo. É uma perspectiva que vários autores trabalham. Eu gosto, por exemplo, do pastor Paul Tripp, em que ele fala que Deus, na eternidade, pensou as crianças e Ele pensou, onde eu vou colocar essas crianças? E Ele deu as famílias para as crianças. E Ele deu o privilégio das nossas crianças de nascerem em famílias cristãs. Sei que muitos dos irmãos não vêm de origem cristã, de família cristã, mas tiveram a graça de conhecer a Cristo Jesus. Mas outros nasceram na igreja, que nem algumas crianças que nós vimos aqui. A Isabela, 12 anos, nascida e criada nessa igreja. Teve um privilégio de nascer numa família cristã. Deus deu o privilégio a essas crianças. E nós temos a responsabilidade de que a vida delas seja, de fato, privilegiada em conhecer o Evangelho desde o dia em que elas nascem. Então, nesse sentido, identificar a paternidade e a maternidade com o evangelismo nesse sentido. E saber que essa parentalidade é um processo, e a gente vai desenvolver isso aqui. A criança não vem pronta, acabada, muito menos o pai e a mãe, quando a criança nasce, estão prontos e acabados, estão num processo também, num processo de, que nem eu falei, o nosso foco aqui, de evangelismo. E a perspectiva que o autor trabalha é interessante, que ele coloca o texto de Coríntios, em que Paulo, falando à igreja dos Coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
E essa metáfora, Paulo usava muito metáforas, né? A gente já viu esportivas, de agricultura também. Ele coloca isso. Vamos pensar nessa perspectiva. Paulo estava falando aqui de uma igreja que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E o autor traz assim, vamos trazer também essa perspectiva da agricultura para as crianças, em que nós plantamos, regamos o coração delas, mas o crescimento vem de Deus. Isso aqui também já nos situa mais uma vez. Nós temos o trabalho. Paulo tinha consciência do trabalho dele com relação à igreja. Ele tinha consciência da colaboração de Apolo, mas ele também tinha convicção de que, independentemente daquilo que ele e Apolo fizeram, o crescimento veio de Deus. Porque o agricultor, por melhor que ele seja, ele não consegue fazer a semente germinar. É um trabalho de fé. Ele tem que aguardar que a semente cresça. E ele traz essa perspectiva e ele traça uma tríplice estratégia para nós trabalharmos com as crianças. Pensando na metáfora da agricultura. Nós temos que preparar o solo da criança. Nós devemos plantar sementes da verdade. E nós devemos orar e proteger dos inimigos essa lavoura que a gente plantou, aguardando que Deus dê o crescimento. Então, é um trabalho de muito esforço, mas é um trabalho também de muita fé, confiando naquilo que Deus faz. E o que Ele faz é aquilo que nós não podemos fazer de modo algum. Então, vamos ver cada uma dessas etapas que ele coloca aqui. E a primeira delas é preparar o solo do coração da criança. Como é que nós preparamos isso, né? Como preparando a terra. Eu gostei aqui do autor, Sinclair Ferguson. Perguntaram para ele sobre isso. E ele deu esse conselho para as pessoas que estavam reunidas com ele. Como pais cristãos, vocês devem certificar-se de amarrar mais do que um fio de amor em volta do coração de seus filhos. Se eu ficar um pouco emotivo, seus irmãos verão, mas é que é um assunto que mexe muito com... Acho que tem que mexer com todos nós, mas a gente vai falando. Amarrar mais do que um fio de amor em volta do coração dos nossos filhos. Desde que os nossos filhos estão ainda no ventre, nós vamos envolvendo eles com amor. E se a gente pensa nas crianças da nossa igreja, temos mulheres grávidas aqui na igreja. Algumas já para ter neném, outras um pouco mais para frente, outros planejando ter filhos, mas nós vemos essas crianças cercadas por amor aqui na igreja. Que nem o pastor Dado falou, né? Elas são todas bem-vindas desde o ventre aqui. E elas vão sendo cercadas, o coração delas, com vários fios de amor ao longo da vida. E ele fala, nós temos que certificar que seja mais do que um fiozinho amarrado. São vários fios de amor, pela família, pela igreja, de modo que o coração dessa criança, esteja enredado de tanto amor que ela vai sendo cercada. E ele fala, isso é preparar o solo do coração da criança. Ele vai sendo preparado com vários fios de amor. E aí, como é que nós podemos preparar, então, esse coração da criança com amor? E nós temos algumas coisas que a Escritura nos mostra de como nós preparamos esse coração dela. E a primeira delas é a disciplina. A disciplina bíblica, eu não estou falando de como ser aplicada a disciplina, mas o princípio da disciplina. Nós vemos desde o Antigo Testamento, em que Provérbios, em sabedoria, fala, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. E quando nós vamos para o texto de Hebreus, o autor aos Hebreus, falando, o texto é grande, falando de Deus, como Deus cuida de nós e nos disciplina, ele diz o seguinte, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça.
A ideia da disciplina é a ideia de que as crianças elas precisam ter um padrão daquilo que é certo e errado. E isso vem a partir das Escrituras. Aquilo que é certo segundo as Escrituras, aquilo que é errado segundo as Escrituras, e que há consequências para aquilo que é errado, o pecado. As consequências implicam em disciplina na vida das crianças. E tudo isso é muito importante porque as crianças precisam entender que existe um padrão que elas precisam alcançar. Mas, ao mesmo tempo, é um padrão que, pelos nossos próprios esforços, ele é inalcançável. E nisso, nós também precisamos lembrar daquilo que Tiago diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. As crianças precisam aprender que existe a disciplina, que existe o certo e errado, que existe o juízo para o caso do erro, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Da mesma forma que Deus age com misericórdia para conosco, nós agimos com misericórdia com as crianças. O texto diz, Deus nos disciplina para o nosso crescimento, mas, sobretudo, a misericórdia. Porque se Deus fosse realmente nos tratar segundo as nossas condutas, não era para ter misericórdia, era para ter só juízo, de fato. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ao ensinarmos às crianças o caminho do certo e errado, nós apontamos o caminho da misericórdia. Nós apontamos para eles, realmente você não consegue obedecer, filho. E papai também não consegue. Mas tem alguém que obedeceu por nós. E a gente mostra para eles o caminho da misericórdia. Mas a misericórdia ela não faz sentido se não houver a disciplina. Então, a gente prepara o coração delas para o Evangelho por meio da disciplina. E aqui a citação de um outro autor, J.C. Ryle, foi um bispo anglicano do século XIX, e ele disse, é perigoso fazer com que seus filhos tenham medo de você. O medo põe fim às posturas abertas. O medo conduz a ocultações. O medo espalha a semente da hipocrisia e conduz a muitas mentiras. E ele falando sobre a importância da disciplina, mas ele fala, a disciplina não é para incutir medo. A disciplina é para mostrar o certo e o errado, é para mostrar as consequências do erro e para apontar para a misericórdia. Então, o objetivo nunca é causar medo. O medo traz essas consequências. Mas é a confiança de que, mesmo diante do erro, o filho pode saber que há misericórdia para ele. Mesmo que ele erre. Então, por isso, ele pode contar tudo. Esse é o nosso objetivo sempre, preparando o coração da criança. Além da disciplina, nós também temos o encorajamento. E outro texto do apóstolo Paulo. E sabeis ainda de que maneira, como a pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O apóstolo Paulo compara a atitude dele como pastor com a atitude de um pai. Um pai, ele exerce essas funções na vida de um filho, de exortar, que é encorajar, de consolar e de admoestar, que no caso é corrigir também. As crianças elas precisam crescer, ter o coração delas preparado, além da disciplina, também do encorajamento, serem estimuladas a caminhar com Deus, serem reforçadas naquilo que elas fazem do que é bom. Porque as crianças elas também procuram fazer aquilo que é certo. Nós ensinamos o certo, elas procuram fazer o que é certo e elas precisam ser encorajadas. Não aquela coisa de não fez mais que a sua obrigação, mas, de fato, ser encorajada a continuar caminhando, a fazer o que é certo, a buscar a Deus, a ler a Bíblia. O filho vem contar, tipo, eu li um capítulo da Bíblia hoje. Que bom, filho, continue assim, você fez muito bem, isso vai ser bom para você. Continue sempre encorajando os filhos como um pai. E como Paulo diz, o objetivo é para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Para isso nós encorajamos. E nós encorajamos também, e aqui é a nossa postura, que nós precisamos, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Nós, como adultos, lidando com crianças, nós precisamos estar revestidos disso. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, para que nós possamos encorajá-los no caminho. Quantas vezes nós mesmos não erramos e faltou encorajamento para a gente? E quantas vezes nós não erramos e nós fomos encorajados? Isso nos ajudou a seguir caminhando. Então, nós preparamos o coração da criança com a disciplina, preparamos com o encorajamento. E outra citação do bispo Riley, ele coloca, as crianças devem ser elogiadas com bondade, a fim de que sua atenção seja ganha. Igualmente, você deve apresentar-lhe suas responsabilidades. Ordene, ameace, exorte, argumente.
Se, entretanto, não houver afeto em seu tratamento, seu trabalho será vão. Nós temos que encorajar as crianças com amor, para que elas caminhem sempre em frente, sendo estimuladas de fato a perseverarem nos caminhos de Deus. Nós também precisamos de humildade para preparar o coração das crianças para receberem o Evangelho. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Isso é só para exemplificar que a Bíblia, do começo ao fim, mostra que orgulho é uma coisa terrível. Pais orgulhosos, professores orgulhosos, adultos orgulhosos, se já é ruim entre nós, imagine para uma criança. E o conselho do apóstolo Pedro é que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, inclusive com as crianças, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. As crianças precisam ver nos adultos pessoas que se humilham diante de Deus, pessoas que reconhecem seus erros, pessoas que pedem perdão, porque também estão caminhando na busca por se tornarem mais parecidos com Cristo. Deus resiste aos soberbos. As crianças vão resistir a nós se nós formos soberbos com elas. Mas, com humildade, as crianças vão poder também conhecer e ter o coração delas preparados para receber a palavra de Deus. E é interessante o que Deus fala. A esse eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Aquele que é humilde treme diante da palavra de Deus. A nossa reverência para com a palavra de Deus, o nosso apego à palavra de Deus, isso é uma postura de humildade, de nos colocarmos para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam nos ver apegados à palavra de Deus. Já contei isso aqui, mas sempre repito. Eu lembro de eu crescendo, eu acordava, minha mãe, como toda mãe já está acordada antes do filho, e quase sempre ela aproveitava esse tempo que a gente não estava acordado para poder ler a Bíblia. Quase todos os dias eu acordava e eu via ou minha mãe orando ou ela lendo a Bíblia. Mesma coisa na casa da minha avó, mãe da minha mãe. Quando eu estava na casa dela, eu acordava e estava minha avó orando ou lendo a Bíblia. Ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Deus estima esse. E isso faz diferença para as crianças. Essa humildade do pai mostrar que ele continua aprendendo. Por que eu continuo lendo a Bíblia, se eu já li a Bíblia várias vezes? Porque eu continuo aprendendo. Eu tenho sempre a aprender mais de Deus. E as crianças precisam entender que nós trememos diante da palavra de Deus. Nós reverenciamos a Deus e confiamos na sua palavra. E essa humildade, essa postura dos adultos, ela vai preparando o coração da criança. E o último ponto, poderia ter muito mais, só que trabalhar com esses assim, a disciplina, o encorajamento, a humildade, a alegria também. Nossa casa precisa ser uma casa alegre, nossa igreja precisa ser uma igreja alegre. Conhecer a Deus não é uma coisa enfadonha. Conhecer a Deus não é uma coisa triste, não é uma coisa desanimada, não é uma coisa soturna. É alegre. O fruto do Espírito, e aí a gente pode trazer tudo isso, é claro, para a nossa vida, mas ele é amor, ele é alegria, ele é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A vida com as crianças tem que ser uma vida prazerosa. A vida com as crianças tem que ser uma vida alegre. Se você nunca participou da Semana Divertida, venha. É alegre. As crianças se alegram. Nas nossas casas precisa ser alegre. As crianças precisam ter prazer em estar conosco. Quando a gente pensa em Jesus, as crianças gostavam de estar perto de Jesus. Nesse sentido, é difícil imaginar que Jesus fosse um homem carrancudo, que as crianças não gostassem de se aproximar. Criança, ela tem um radar muito bom. Ela percebe quando alguém não gosta dela. Mas ela também percebe quando alguém a ama. E ela gosta de estar perto. Então, precisa ter alegria. Alegria na igreja, alegria nas nossas salas de aula, alegria no culto infantil, alegria em todo lugar. Alegria que vem de Deus. E isso prepara o coração das crianças para receberem a palavra. Então, amarrando todos esses fios de amor em torno do coração das crianças, nós podemos, com um solo preparado, pregarmos de fato para elas. E aí nós passamos a plantar sementes da verdade. Nós precisamos plantar palavras de integridade bíblica. O apóstolo Paulo diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nossas crianças já são muito semeadas com a carne no mundo. Cabe a nós semearmos com o Espírito, para que elas possam colher da vida eterna.
E nós semeamos isso de várias formas. Nós semeamos isso com um ensino consistente das Escrituras, de fato. Nós temos que ensinar toda a história bíblica para elas, do Gênesis ao Apocalipse, que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o ser humano, Deus criou um mundo muito bom, mas o ser humano pecou, se afastou de Deus, e mesmo assim, a gente já vê lá no começo, a misericórdia triunfou sobre o juízo. E Deus prometeu o Salvador, e o Salvador veio, morreu, ressuscitou e traz vida. Elas precisam conhecer toda a história bíblica. Precisa ser natural para ela, que nem vai se tornando natural. A gente fala, porque é Abraão. Tipo, a criança precisa automaticamente ligar. Ela sabe quem é Abraão, ela sabe qual é a história de Abraão. Ela precisa conhecer tudo isso. Nós precisamos ensinar gradualmente os diferentes aspectos do Evangelho. Esse é o privilégio que a gente tem, né? Não é um evangelismo relâmpago, que a gente tem que falar tudo em 5 minutos. A gente tem todos os dias para poder ensinar para as crianças o que é pecado, o que é arrependimento, o que é fé, o que é transformação de vida, o que é conversão, o que significa nascer do alto. Se Nicodemos estava confuso, a criança também vai ficar confusa, né? O que significa nascer do alto? Como assim? A gente precisa ensinar, e a gente tem tempo. A gente pode ensinar gradualmente para que ela conheça e compreenda bem cada aspecto do Evangelho. E, ao mesmo tempo, a gente explica a razão de cada decisão e postura adotadas em casa. A gente tem um fundamento bíblico para a nossa vida. A gente tem um fundamento bíblico para as nossas decisões. E as crianças precisam saber isso. Para elas não chegarem lá fora e perguntarem, mas por que você faz isso? Eu não sei. Minha família sempre fez assim, mas eu não sei por quê. Nós temos fundamento. E isso vai semeando para ela a história bíblica, o Evangelho e os motivos pelos quais nós fazemos o que nós fazemos. Elas precisam estar bem fundamentadas, elas precisam saber do porquê nós vamos à igreja todo domingo. Por que nós vamos aqui e não para o clube, que nem o coleguinha? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para se reunir com o povo de Deus, cultuar a Deus, agradecê-lo por aquilo que Ele fez, buscar a sua presença. Não é algo vazio, não é um simples ritual. É um ritual com sentido, é um ritual com fundamento. Então, nós explicamos biblicamente tudo isso. E tudo isso já é semear no coração da criança, para que quando ela cresça, ela já sabe por quê. Ela já sabe que ela não simplesmente pode pedir para o pai, pai, não quero ir para a igreja hoje. Ela sabe qual é o fundamento, ela sabe a importância daquilo. Não é simplesmente uma pergunta tipo, não estou afim de hoje, vou pedir para não ir. Mas ela sabe por quê. Ela sabe que se um dia ela pedir isso, ela vai ter que ter uma boa razão por isso, porque já está bem fundamentado no coração dela. E a gente vai trabalhando isso. Spurgeon diz, você está ensinando crianças, preste atenção ao que lhes ensina. Tome cuidado com o que você procura. É a alma de uma criança que você está formando. Se é errado enganar idosos, é muito pior desviar os pés dos jovens para o caminho do erro, no qual podem andar para sempre. Spurgeon também escreveu muito sobre crianças e pregou muito sobre isso. E ele fala, se você já faz um mal em desviar um velho, imagine uma criança, que você pode desviar ela aqui e ela seguir um caminho totalmente distante de Deus. Então ele fala, tomem cuidado com o que vocês ensinam às crianças. E além de plantar sementes da verdade com uma vida, com palavras de integridade, nós também temos que ter vidas que dão credibilidade àquilo que nós estamos pregando. Como disse o apóstolo Paulo para Timóteo, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que ouvem. O apóstolo Paulo recomendando a Timóteo como um pastor, Timóteo, cuida de você, cuida da doutrina, porque fazendo isso, se você permanecer nisso, naquilo que é certo da palavra de Deus, de uma vida de integridade para com Deus, você também abençoará as pessoas que estão ao seu redor. Nós ensinamos as crianças, mas nós também precisamos viver aquilo que nós ensinamos. As crianças precisam ver em nós que nós ensinamos sobre o amor e nós de fato amamos. Nós ensinamos sobre a paciência e nós de fato somos pacientes. Nós falamos que a ira é pecado e nós nos abstemos da ira e tantas outras coisas mais. Mas lembrando sempre, né, nós somos pecadores, também é o momento de mostrar que existe perdão. Existe perdão para adulto, existe perdão para criança, mas elas precisam ver essa integridade, essa constância. Quando nós não somos coerentes, as crianças rapidamente vão perceber, à medida que elas forem crescendo, a incoerência em nossas vidas. Isso não gera mais um temor e uma reverência. Isso gera, como Paulo diz, né, não irriteis os vossos filhos. Isso traz irritação, porque fala, por que eu tenho que fazer isso se meu pai não faz? Por que eu tenho que estar na igreja se meu pai não vem? Por que eu tenho que fazer isso se meu pai não faz? É normal, todos nós
não gostamos de injustiça, a gente não gosta de incoerência. Então, nós precisamos cuidar de nós mesmos para que as crianças também sejam abençoadas. E acho muito interessante o texto de Deuteronômio, quando Deus fala, né, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, e amarás o Senhor teu Deus de toda a força. É uma junção dos dois princípios aqui. Vidas que dão credibilidade. Moisés falando com o povo, ele fala, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, e estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Moisés falando para o povo, vocês precisam viver isso. Vocês precisam amar a Deus de todo o coração, alma e força. E as palavras que hoje eu te ordeno precisam estar no seu coração. Essa é a vida do povo de Deus. E a sequência imediata é palavras de integridade bíblica. Você as inculcará a seus filhos. As palavras que estão no seu coração, você que ama a Deus, você inculcará essas palavras em seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O princípio completo aqui. Uma vida de amor a Deus, uma vida de apego à palavra de Deus, nós ensinamos elas aos nossos filhos. Nós ensinamos elas às nossas crianças, para que elas andem sempre no caminho de Deus. E é o tempo todo, né? Nem sempre é aquele momento formal, mas é ao sentar, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao deitar-se, em todo o tempo. A gente vai semeando, a gente vai falando, a gente vai aproveitando oportunidades. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai trabalhando no coração dos nossos filhos. Acho que qualquer um que já lidou um pouco mais com criança, a gente tem histórias para contar de como Deus foi realmente trabalhando o coração dos nossos filhos em contextos diferentes. Eu lembro, recentemente, lá em casa estava ventando um dia bastante, e o vento bateu a porta. O Martim estava na sala, veio correndo, eu estava na cozinha, falando que estava com medo, por causa do barulho. Aí eu falei, quero vento. Expliquei para ele que era o vento, estava ventando, e ele falou, estou com medo do vento, estou com medo do vento. E aí, pela graça de Deus, eu lembrei, perguntei, filho, sabe quem também uma vez estava enfrentando medo e teve muito, enfrentando o vento e teve muito medo do vento? Os discípulos. Contei a história de Jesus no barco com os discípulos, e eu falei que Jesus acalmou a tempestade, Jesus cuidou deles, e eles não tiveram mais medo. O Martim ficou me olhando assim, e aí ele falou, papai, compra Jesus para mim? Eu falei, bom, tá entendendo que é uma coisa que ele precisa ter. Mas eu falei, não precisa comprar, é de graça. Mas eu vi a graça de Deus ali. Ele, pequenino, começou a associar que ele pode ter Jesus e que Jesus tira o medo dele. E eu tenho certeza que todos nós, a gente tem histórias para contar, sim. Histórias de como Deus foi usando nós, nas nossas limitações e fraquezas, para poder transmitir a palavra de Deus às crianças. E isso andando pelo caminho, deitando, levantando, comendo. Em todo o tempo, a gente compartilha a palavra de Deus. E uma vez que nós preparamos o solo, uma vez que nós plantamos as sementes da verdade, nós agora temos que cuidar para que elas possam crescer. Então, ore e proteja enquanto Deus concede o crescimento. É Deus que dá o crescimento. A gente não pode fazer a semente germinar, mas a gente pode cuidar dessa lavoura. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. A gente tem que orar pelas nossas crianças. A gente tem que realmente interceder por elas. E até o texto que a gente leu no começo, isso é bom, né? Porque que pai e mãe não fica ansioso, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós tememos pelo futuro dos nossos filhos. A gente vê eles crescendo e a gente prepara o solo, a gente joga a semente, mas vem de Deus. A gente ora, a gente aprende a Deus. Estão aqui essas crianças, as crianças daqui da igreja. Orem pelas crianças daqui da igreja. Estão aqui. Acalma o nosso coração e dá o crescimento. A gente ora e pede que Deus proteja. A gente também observa, à medida que vai dando os brotinhos, né? A gente vai observando e a gente vê, assim, Jesus falou, pois pelos frutos os conhecereis. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. A gente vai provando o coração das crianças. A gente vai vendo o tipo de fruto que elas dão. Claro, uma criança, a gente não pode esperar que ela tenha o comportamento de um adulto.
à medida que elas vão crescendo, a gente vai vendo que tipo de fruto elas estão dando. Que tipo de coisa está frutificando na vida deles. Obediência, pecado, ira, desobediência, rebeldia, obediência hipócrita ou uma obediência de coração. A gente vai observando. Ninguém conhece melhor o pai do que o próprio... Vice-versa, né? O filho conhece bem o pai conhece bem o filho. E a gente vai caminhando junto e provando e observando. E, a partir disso, a gente pode nutrir e proteger. Se nós vemos que bons frutos estão vindo, se o broto está crescendo, a gente pode continuar nutrindo, para que continue assim. Mas, se ao mesmo tempo estiver nascendo ervas daninhas, a gente poda, a gente cuida. E são perguntas que a gente olha para a nossa criança e a gente pensa, o que alegra a criança? O que está no coração dela? Ela tem prazer em ler a Bíblia? É uma coisa que todos nós exercitamos, né? Mas é algo a desenvolver. Ela tem prazer em Deus. O que alegra o coração dela? Para a gente ver qual caminho está seguindo. Perguntas que nos ajudam. Em quais circunstâncias a criança responde com pecado? Tem criança e criança. Tem criança que vai ter mais tendência para mentira, outro para ira, outro para qualquer coisa assim. Que nem nós, cada um tem suas fraquezas. E a gente vai vendo qual área que ela está precisando ser acompanhada, qual área ela está precisando ser podada, para que ela possa continuar crescendo. E são perguntas que nos ajudam a caminhar com as crianças. E depois que a gente faz isso, né, a gente ora, a gente observa, a gente continua nutrindo, a gente continua protegendo, a gente espera. É um trabalho de espera. Que nem o agricultor, ele planta, ele tem que esperar. A gente semeia na vida das crianças e a gente espera. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A gente não pode desfalecer. A gente tem que perseverar, fazendo bem às crianças, caminhando com elas, dia após dia, dia após dia. Se tem uma coisa que nos ensina a paciência e a repetição, é trabalhar com as crianças. E aí a gente olha para Deus e pensa, é igualzinho. Deus tem muita paciência e muita repetição com a gente. Da mesma forma, a gente estende isso para as crianças. E esperamos, sem desfalecer. E esse ponto da espera é importante, que muitas vezes a nossa ansiedade, alguns autores colocam, John MacArthur, certamente não podemos concluir que toda profissão de fé reflete uma genuína obra de Deus no coração. E isso é particularmente verdadeiro em relação às crianças. Elas costumam responder positivamente aos convites do Evangelho por uma série de razões. Muitas dessas razões não se relacionam à consciência de pecado e estão distantes de qualquer compreensão real da verdade espiritual. Se estimularmos as crianças à fé por pressão externa, sua conversão se mostrará espúria. Ensine as crianças o Evangelho, todo ele. Mas entenda que você talvez esteja plantando sementes para uma colheita que só estará madura após muitos anos. Se ceifar a lavoura assim que os brotos surgirem, você nunca terá uma colheita completa. O outro autor, o fato é que a criança é um produto inacabado. A infância, vista biblicamente, é um estágio durante o qual os pais cultivam com paciência a pessoa que seus filhos devem se tornar. A infância é um tempo de preparação, não um tempo de conclusão, de imaturidade, não de maturidade, de plantio, não de frutificação. Ver as coisas de outra forma é pensar superficialmente sobre as crianças e sobre o evangelismo. Nós temos que ter paciência, nós temos que esperar. A gente, que nem o John MacArthur falou aqui, muitas vezes as crianças, desde pequenas, elas expressam, eu creio em Jesus, e isso não é uma coisa de falar, não, menino, você não entende o que você está falando, não. Continue estimulando isso. Que bom, filho, o que você entende sobre Jesus? E continue estimulando, mas não esperar que a colheita está pronta e acabada ali. Ela está frutificando, ela está entendendo, ela está conhecendo quem é Jesus, ela está conhecendo o Evangelho. E vai chegar o tempo de ser colhido esse fruto. Mas nós temos que ter essa paciência, nós temos que esperar. E lá na frente a gente aguarda os resultados. Eu assisti, já tem um tempo, mas eu lembrei quando eu estava assistindo isso aqui, quando eu estava preparando aqui, de uma história que foi a história do governador do Paraná, o Carlos Massa Filho, conhecido como Ratinho Júnior, filho do apresentador Ratinho, né? No discurso dele de posse como governador, ao final do discurso ele fala, eu queria contar uma história da minha família para vocês. Meu pai, desde pequeno, falava, assim que você acordar, toma banho, porque você acorda desperto para o dia. E
Eu aprendi isso. Talvez eu não tome banho à noite, mas eu sempre vou tomar de manhã, porque meu pai me ensinou isso. E outra coisa que meu pai me ensinou foi acordar cedo, ele contando. Isso, o pai dele ali do lado. Ele falando, meu pai sempre saiu muito cedo para trabalhar. Eu lembro que quando eu era garoto, eu tinha 6, 7 anos, 5:30 da manhã meu pai estava saindo para trabalhar. Ele vinha no meu quarto, tirava o meu cobertor e falava, levanta menino, que isso não é hora de homem estar dormindo. E ele fazia isso todos os dias. Ele contando, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu era um garoto, eu pensava, o que eu vou fazer? Às vezes eu voltava a dormir, mas todos os dias ele passava e tirava o cobertor. E ele fala, e hoje eu estou aqui e eu só posso dizer, pai, obrigado porque você tirou meu cobertor. A gente não tem noção daquilo que a gente fala e faz, de como isso vai repercutir na vida dos nossos filhos. Por isso a gente tem que ser paciente, cuidadoso e pregar o evangelho às crianças. Como eu disse aqui, né, a gente amarra vários laços de coração, de amor no coração deles. A gente prepara o solo, a gente lança semente e a gente zela para que essa semente possa crescer. Então, para nós concluirmos, nós temos que pregar o evangelho às crianças, desde pequenas, nessa perspectiva de que não é numa pregação, não é da noite para o dia que elas vão entender tudo. Nós perseveramos nessa pregação. Nós temos que plantar e regar com diligência. A gente planta, a gente rega e a gente cuida todos os dias para que essa semente possa germinar e crescer. Mas nós aguardamos com fé no Senhor. E para terminar, mais uma vez o bispo Riley, ele coloca, preciosos sem dúvida são esses pequeninos para você. Mas se os ama, pense com frequência em sua alma. Nenhum interesse deve pesar tanto quanto sua porção eterna. Nenhuma parte de seu ser deve ser tão querida para você como aquela que nunca morrerá. O mundo com toda a sua glória passará. Os montes derreterão. Os céus serão enrolados como um pergaminho. O sol deixará de brilhar. Contudo, o espírito que habita nessas pequenas criaturas a quem você tanto ama sobreviverá a todas essas coisas. E depende de você, se na felicidade ou na miséria. Falo como homem. Aquilo que tiver ao nosso alcance tem que ser feito pelas crianças. A gente precisa ver o que é prioridade para elas. E a prioridade é que elas conheçam o Senhor Jesus. Que elas andem nos seus caminhos por todos os dias. Repetir a frase da minha mãe, que eu já falei aqui também. Ela dizia para mim e para o meu irmão, não interessa o que vocês vão ser, desde que vocês andem com Deus. Porque ela sabia que se a gente andasse com Deus, o resto estava tudo certo. Então nós temos que zelar pelas nossas crianças. Como ele diz aqui, falando como homens, como mulheres, como seres humanos, depende de nós. Mas ao mesmo tempo, nós sempre olhamos para as Escrituras e lembramos da palavra do Senhor. Que essas pequenas sementes, um dia, podem ser chamados carvalhos de justiça. Mas eles são plantados pelo Senhor para a sua glória. Eles são uma obra de Deus. E nós trabalhamos na obra de Deus para que essas pequenas sementes se tornem grandes carvalhos, carvalhos de justiça, para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu não queria orar, não, pedir para outra pessoa orar. Queria pedir para... Desculpa, irmãos. Pedir para alguém que... Um avô. Alguém que já é avô, levanta a mão aí para eu poder ver quem são os avós que estão por aqui. Pode vir aqui, Sérgio, pode vir orar por nós, por favor. Já passou uma geração de filho, chega uma geração de neto e a preocupação continua. Então, pedir para que um avô ore nesse sentido por nós. Querido Deus, muito obrigado pela palavra que o pastor Ivan trouxe, pela diligência naquilo que ele
exorta para as nossas vidas como igreja, como pais, como avós, como tios, como membros de uma igreja que anda pelo caminho que é estreito, meu Deus, e que a gente, com graça, sabedoria, possa educar os pequenos para que eles nunca se desviem desse caminho, meu Deus. Esse mundo maluco que está aí oferece tantas coisas, meu Deus, mas a gente precisa de mostrar que existe um caminho muito melhor, que é andar todos os dias na Tua presença, andar com os olhos fitos num alvo muito melhor, meu Deus, e que eles possam perceber, desde muito pequenos, o que é isso, mas como ele falou, com coerência, que a gente seja justo naquilo que fazemos com eles, meu Pai, mas que a gente também demonstre que somos dependentes do Senhor, para que eles vejam que só o Senhor é Deus das nossas vidas. Que a gente tome cuidado com os celulares nesses dias, para que eles não percebam que isso é mais importante do que o nosso amor por eles, das mídias, de ter, e que a gente nunca esqueça de ser. Ser filho do Senhor e ser pais, avós, tios, irmãos da igreja que zelam por esses pequenos. Capacita-nos, Senhor, a fazer isso com graça, sabedoria, estudo, e que possamos passar, como disse o pastor Ivan, muitos fios nos seus corações. Fios que não se arrebentam com facilidade, mas se um arrebentar, existem outros, porque são mais de um. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Se não... Ali? Sim. Estão arrumando o microfone para o irmão lá atrás falar. Obrigado, pastor. A minha dúvida, eu não vou lembrar qual foi o teólogo que mencionou, mas com a palavra, não estou questionando não, tá? Só para trazer mais o seu ponto de vista. Foi a palavra ameaçar, que ela estava ali num contexto no escopo ali das coisas que nós deveríamos fazer ali. Queria saber dessa palavra tão sutil, que às vezes pode estar tão aberta, complexa, o que no seu sentido é o ameaçar? E uma outra coisa também eu percebi com a Beatriz esses últimos dias, que eu precisava falar um pouco que o castigo de Deus ele é muito pior do que o meu, né? E orei para Deus para começar a incutir isso nela, mas ao mesmo tempo ter a sensibilidade e a linguagem adequada. Eu queria que o senhor pudesse falar alguma coisa sobre isso. Sim, ali o Bispo Riley, ele é do século XIX, então ele escreveu em 1800 alguma coisa. Então, palavras que hoje em dia são mais pesadas para nós, na época não eram tão pesadas. Mas a ideia é justamente de, tipo, quando você fala, ó, se você não fizer tal coisa, tipo, se você desobedecer, você vai ser castigado. Isso é uma ameaça, mas a gente não trata como ameaça porque a gente tem uma conotação muito pesada de ameaça. Então, é nesse contexto de realmente da disciplina, da orientação. Então, ele está falando, tipo, exorte. No caso, ameaça é tipo, mostre o que é certo, mostre o que é errado, mostre as consequências. Vai nesse sentido assim. Não é para ninguém ameaçar no nosso contexto do que a gente considera uma ameaça, né? A gente realmente ensina, educa, apresenta o certo e o errado e vai direcionando. E com relação a que você falou do castigo, a gente tem que apresentar tudo, que nem falou, né? Todo o evangelho tem que ser apresentado, inclusive o castigo de Deus. A disciplina, um dos objetivos dela é mostrar isso, é mostrar que o erro, o pecado, ele tem consequências. Tem consequências imediatas, no contexto familiar, tem consequências eternas com relação a Deus. Ela precisa ter essa consciência de que existe, de fato, essa punição, existe, de fato, esse castigo, mas, que nem eu falei, que existe o caminho da misericórdia, que pode afastá-la desse juízo, que, da mesma forma, em casa, se ela existe o caminho da misericórdia que afasta ela do juízo. Então, acho que continue assim, claro, a gente vai adaptando para a linguagem, né? Mas ela entendendo que o castigo que ela tem em casa, ele é apenas um reflexo
de um castigo muito maior, que é o castigo pelo pecado. E aí a gente vai trabalhando, apontando tudo isso, né, da misericórdia, da graça, da bondade de Deus. Pastor, inclusive o Sérgio citou na oração dele a questão do celular, né? Hoje eu percebo que tem muita criança hoje, né, já com o celular na mão. E isso às vezes robotiza, parece ela, até nos relacionamentos, né? Parece que o celular hoje é uma distração para a criança. Eu percebo que alguns têm, o celular tem coisas bíblicas e tudo mais, né? Mas geralmente eu percebo que o celular, num certo sentido, é um inimigo na educação, né? A criança, qualquer coisa dá o celular, qualquer coisa dá o celular. Se toma o celular, a criança chora e berra tal, né? Não sei na instrução como é que nós devemos, ou talvez hoje já sou avô, né? Mas como é que deve ser a postura dos pais, né? Que tem crianças e o celular para ele é tudo, né? Eu penso que é mais uma advertência nesse sentido, né? Que nem eu falei, o nosso foco foi mais na questão do evangelismo. Tem muita coisa para falar sobre essa questão, já li até alguns livros sobre isso, é uma coisa que é pesquisada no mundo inteiro, como os celulares, os smartphones têm realmente influenciado no desenvolvimento das novas gerações. Mas a gente pode conversar mais sobre isso depois, mas independentemente se for o celular, computador, televisão, qualquer coisa, a criança tem que ver no pai o que é mais importante para o pai, que no caso nós falamos aqui que é Cristo Jesus. Às vezes o pai não é ligado em celular, mas é ligado em futebol num extremo, que a vida dele é o futebol, dando um exemplo. Então, o celular é mais uma dessas coisas, mas tem muito mais para ser falado, não dá tempo aqui. Numa outra oportunidade a gente conversa aí. Essa semana, a Lola me perguntou, eu disciplinei ela e coloquei ela no castigo dela. E ela perguntou, mamãe, tem como a gente sair do castigo de Deus? E aí eu expliquei para ela, filha, olha, o castigo de Deus é importante porque Ele está nos ensinando, está nos corrigindo e tal. E ela ficou me olhando e eu sei que ela estava querendo saber do castigo eterno, entendeu? Só que eu não me enveredei nesse assunto porque eu mesmo não sabia nem como dizer para ela, sabe? Mas como ela já entrou nesse assunto, eu queria que na próxima vez que ela me perguntasse, eu tivesse uma certeza e as palavras do que realmente dizer para ela. Entendeu? Você pode me ajudar? Sempre é um desafio, né, falar para as crianças, né, dependendo da idade, do contexto e tudo mais. Mas acho que se ela perguntando o castigo, você pode apontar aqui, sim, que tem como nós sairmos do castigo. Você pode colocar para ela, você já está de castigo. Todos nós estamos de castigo, né, de Deus, por causa do pecado. João fala, né, aquele que nega a Cristo, a ira permanece sobre ele, já estamos debaixo da ira de Deus, mas que por meio de Jesus nós podemos sair do castigo. Você pode colocar, Jesus ficou de castigo no seu lugar. Então ele ocupou o seu lugar para que você pudesse sair. E aí você já apresenta, né, que ela precisa de Jesus. Jesus é aquele que pode tirá-la do castigo. E é claro, né, na conversa vai acabar desenvolvendo que ela vai perguntar outras coisas. A criança nunca, ela sempre vai introduzindo novos assuntos. Aí de repente está falando de anjo, do fim do mundo, essas coisas e vai embora. Mas eu acho que é uma forma de você ir colocando bem no contexto dela, né, de que para ela sair desse castigo de Deus, alguém tem que ser castigado. Não tem como não ter castigo. E Jesus foi castigado no lugar dela, para ela sair desse castigo eterno. E cada vez que ela for castigada, ela pode lembrar que Jesus foi castigado no lugar dela. Pode sempre trazer, como ela já fez essa ligação, né, pode sempre trazer, lembra que Jesus, no processo todo ali, né, que acontece, de pontuando isso, né, apontando para Jesus, que Jesus foi castigado no lugar dela, para que ela não precisasse ser castigada por Deus depois. Acho que é uma boa forma de desenvolver, né? Vai ter mais coisa. Só colocar rapidinho aqui, que eu acho importante a gente sempre ter em mente duas coisas. Uma é que nunca é tarde demais para nós pregarmos o evangelho para os nossos filhos, né? E às vezes a gente pensa, já passei da fase, meu filho já está grande, já está com esse mau hábito instalado, ou já chegou na adolescência. Não, nunca é tarde demais. E, por outro lado, nunca é cedo demais, né? Então, também, quando a gente olha para o bebezinho, ainda no ventre da mãe, leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia ali perto. Nós tivemos essa experiência, né, de ler a Bíblia comigo grávida ainda para os nossos filhos.
E sem querer desprezar essas literaturas e bíblias adaptadas para a linguagem infantil, que elas são importantes, são atrativas, mas não abram mão de ler a Bíblia de verdade para os filhos, né? Ah, é bebê, não está entendendo? Está entendendo. Ele está sendo incutido, ele está aprendendo. Então, nunca é tarde demais e nunca é cedo demais para a gente pregar, né? 2 exemplos com relação a isso que você falou. Uma vez, num contexto missionário, conversando com um missionário entre os muçulmanos, ele falou que ele testemunhou isso várias vezes. Assim que o menino nasce, a criança, e o pai pega no colo, a primeira coisa que o pai fala para ele é: Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Você nasceu muçulmano e vai morrer muçulmano. Então, são as primeiras frases do pai para o filho. Então, nunca é cedo demais. Eles sabem disso. Nós também precisamos fazer isso. E a outra é que nunca é velho demais. Outra história da minha mãe. À medida que meu irmão a gente ia crescendo, ela fala: vocês estão ficando grandes, mas eu posso socar de baixo para cima. Então, então não pensem que vocês mandam alguma coisa que não. Então, isso é só para dar um exemplo que, mesmo nós adultos, minha mãe sempre continuou e ainda hoje continua sendo conselheira, tipo assim, do tipo de coisa: tá lendo a Bíblia? Tá orando? Tá congregando? Tá firme? A gente já adulto, já casado, depois que a gente casa, diminui um pouco. Só que antes, enquanto meu irmão ainda estava em casa, ela estava assim: você não vai para a igreja hoje não, porque isso não vai para a igreja. Nunca é tarde demais. Meu irmão, com 25 anos, ela estava lá no pé e graças a Deus que ela sempre ficou com essas boas ameaças aí. Mais alguém? Contar? Bom, irmãos, estou sempre aberto para os irmãos para conversar sobre essa parte das crianças. Essa foi bem a calhar com tudo que aconteceu, né? Inclusive a lição eu pedi para dar esse capítulo justamente sobre crianças. Estou sempre aberto para os irmãos para conversar, para tirar dúvidas. Estou nesse caminho junto com os irmãos. Só procuro seguir as Escrituras e apontar os irmãos no caminho das Escrituras. Aproveitem também os irmãos mais velhos e experientes, que nem eu falei. Temos muitos avós aqui que já viram filhos e netos caminhando com o Senhor. Conversem, busquem ajuda e nós vamos caminhando juntos como igreja, como corpo de Cristo, realmente pregando a palavra às crianças. Deus abençoe. Até mais tarde, para os que vierem mais tarde. Boa semana para os que não vierem. E estamos aí. Deus abençoe.